São caminhos, jornalista Beto Almeida, que o governo federal tenta encontrar para evitar que a União tenha essa despesa anual de pelo menos 20 bilhões de reais, que será provocada e criada a partir da entrada de novos beneficiários na lista de pessoas que recebem o BPC. A faixa de renda foi ampliada, como já falamos ao longo da terça-feira e quarta-feira aqui no Jornal Alerta Geral, e o governo atribui também, em parte, jornalista Beto Almeida, a uma vingança do Congresso Nacional, a uma resposta do Congresso Nacional, a crise que está sendo enfrentada com o Executivo na discussão sobre o destino de 15 bilhões de reais de emendas individuais no orçamento da União. De um lado, os congressistas querem manter o controle desse dinheiro. Do outro lado, o governo federal quer, com a caneta, definir para onde e com quem fica essa grana, que é direcionada a estados e municípios. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Na realidade, Luciano, o que menos se queria, pelo jeito, vai acontecer, que é a judicialização desse processo, dessa aprovação da derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro, aumentando aí os valores para a concessão do benefício de prestação continuada para idosos e deficientes pobres. Ninguém queria isso, porque naturalmente, isso é um processo que vai ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Paulo Guedes da Economia disse que também vai ao Tribunal de Contas da União. Então essa judicialização é ruim ainda mais primeiro para a definição de um assunto, porque vai exigir, né, a atuação do Supremo Tribunal Federal, inclusive interferindo numa decisão do Poder Legislativo, quer dizer, uma decisão que deveria ser definida e acertada ali, porque está dentro das atribuições do Congresso Nacional manter ou derrubar vetos, e aí o ministro está indo em busca disso. A argumentação dele é o seguinte, é que a derrubada do veto fere a lei de responsabilidade fiscal. E fere por quê? No argumento do ministro Paulo Guedes, fere porque exatamente os parlamentares, ao derrubarem o veto, não apontaram uma saída, ou seja, uma solução de onde viriam recursos para bancar esses 20 bilhões de reais anuais que, segundo o ministro, o governo vai ter que ter para bancar naturalmente as famílias que vão entrar no programa. Ou seja, o Congresso Nacional criou uma despesa sem dizer de onde vem o dinheiro para cobri-la. Exatamente. Agora, Luciano, eu acredito que talvez nem seja preciso chegar a essa judicialização. Tem formas de compensação dentro do próprio orçamento. É só trabalhar essas formas de compensações. A grande questão é que o governo, Luciano, pagou pela sua desarticulação política. A verdade é essa. E nesse campo de benefícios sociais, o governo federal trava também, Beto Almeida, outra briga, agora com os governadores da região Nordeste que não querem discriminação na distribuição dos recursos dos beneficiários do Bolsa Família. É exatamente isso, Zeno. Olha só, o que aconteceu? Os procuradores do Nordeste, ou seja, dos estados aqui da região Nordeste, eles, na realidade, 6 estados, dos 9, 6 deram entrada no Supremo Tribunal Federal com uma ação onde eles questionam a União sobre os critérios que o governo federal tem utilizado para fazer a distribuição, Luciano, dos recursos do Bolsa Família e principalmente, claro, passando pelos critérios de admissão dessas novas famílias que ingressam no programa. Porque o que ficou constatado é que em janeiro desse ano o governo utilizou critérios que são estranhos, por exemplo, à condição de pobreza e de extrema pobreza das famílias por estados. Tanto é que na matéria que foi publicada, e a gente comentou isso aqui do lado do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, mostrava, por exemplo, que estados ricos, como é o caso de Santa Catarina, que tem uma população inclusive bem inferior a muitos estados da região Nordeste, foram muito beneficiados. Por exemplo, mais de 21 mil famílias entraram no programa Bolsa Família lá de Santa Catarina em janeiro. No Ceará, que é um estado que reconhecidamente tem um índice de pobreza da sua população, pouco mais de 600 famílias foram realmente aceitas no programa em janeiro. Então, por conta disso, o estado do Ceará, o Maranhão, a Bahia, a Paraíba, Pernambuco, Piauí e
Rio Grande do Norte deram entrada com essa ação no Supremo Tribunal Federal. Está certo? Não está errado, não. Tem os questionamentos políticos, mas tem isso. Paralelo a esse questionamento técnico aí, no âmbito dos governos estaduais, o senador Teixeira Sá também pediu explicações ao governo federal sobre a distribuição desses recursos, desses benefícios do Bolsa Família. E sobre isso, inclusive, o ministro Onyx Lorenzoni já admitiu que aceita o convite, porque não vai ser uma convocação, vai ser um convite. E ele disse que aceita para ir tentar se explicar se é que existe uma explicação razoável.